Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Carta de Deus. Tiago, capítulo 5. Novamente, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Encerraremos esse parágrafo que nós chamamos também, tecnicamente, de perícope. Existe uma ideia central aí nesse parágrafo da Escritura. Mas, subordinado a essa ideia central, existem outras ideias. Vamos ler novamente? Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7, toda a igreja, aquela leitura, como já dissemos, como ato de adoração. Bem pausadamente, todos juntos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, com paciência, o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Prossigamos. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. É forte, não, gente? Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas. Eis que consideramos felizes os que foram. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó? Tudo porque o Senhor e compaixão. A paciência é requisito necessário no processo de santificação. A paciência é um requisito necessário da agenda de Deus para você. Como dissemos há 8 dias, paciência em virtude de razões diversas. Uma delas, Tiago disse nos versículos anteriores, muitas vezes iremos nos encontrar debaixo da fraude de quem pode mais. Aqui. Não são todos. Muitas vezes nos encontraremos sendo injustiçados por aqueles que não deveriam nos fazer isso. Entendem? Então, paciência. Só que essa paciência é também em virtude do que Paulo disse a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todo aquele que quer seguir a Cristo piedosamente sofrerá perseguição. É também por isso. Perseguição em virtude do teu compromisso com Deus, Camila. Perseguição em virtude do teu compromisso com a palavra de Deus. Iane, Ellen, Angélica, Paloma, Yasmin. Vocês sofrerão perseguições em virtude do compromisso de vocês com a igreja, o povo do pacto. Vocês sofrerão perseguições em virtude do compromisso de vocês, o compromisso de vocês com a obra do Senhor. Todo aquele que quer seguir a Cristo piedosamente vai sofrer o que, Eva? Perseguição. Não significa que a perseguição vai ser ininterrupta, vai ser continuamente, mas o que ele está dizendo é, enquanto vocês estiverem aqui, em virtude da fé de vocês, da lealdade de vocês, da fidelidade de vocês, vocês aqui e acolá sofrerão. E alguns chegarão até terem as suas cabeças arrancadas. Paciência.
Paciência porque dentro da própria igreja, porque não chegamos ainda ao estado de perfeição, esse estado se dará com a volta de Cristo, nós mesmos aqui e acolá feriremos uns aos outros. Não deveria ser assim, mas até a volta de Cristo será. Não podemos normalizar isso, mas feriremos uns aos outros. Aqui e acolá não compreenderemos o outro. Não iremos compreender o outro. Vamos tentar colocar a culpa no outro, sem o outro ter. Aqui dentro mesmo. Aqui e acolá, no lugar de encorajar o outro, iremos desencorajar, que o Senhor nos livre, que isso seja menos. Mas é. Então, paciência. Passaríamos aqui amanhã relembrando e acrescentando as razões do porquê o Senhor nos chama a termos paciência. Só que não é qualquer paciência, gente. Falamos aqui há 8 dias que a paciência para a qual o Senhor nos convoca aqui é uma paciência celestial, escatológica. É uma paciência que é fruto da sua confiança no caráter de Deus. É uma paciência como fruto da sua confiança nas promessas de Deus. É uma paciência como fruto da sua confiança no que Deus diz que vai fazer e Ele vai fazer. O que é o texto diz no início? Sejam pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Sejam pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aqui é o tempo da paciência, mas ele vai adiante e diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. No primeiro momento ele diz: qual a duração dessa paciência? Até a vinda do Senhor. No segundo momento ele diz: e qual é a garantia? A vinda dele está próxima. Essa é a paciência celestial e escatológica. A palavra escatologia significa a doutrina das últimas coisas. Escatologia realizada e escatologia em realização. Cristo já veio a primeira vez e ele virá a segunda e última vez. Louvado seja o seu nome. Paciência celestial e escatológica. Como pastor, eu preciso ter muita paciência também. Visitando algumas ovelhas ontem do Senhor, falamos um pouquinho sobre isso também. Se você acha que tem que ter paciência, saiba que nós, pastores, que levamos Deus a sério, a palavra a sério, a igreja a sério, a obra a sério, aí é que temos que ter paciência celestial e escatológica. Razão, uma delas, pense, estou falando de quem leva Deus a sério, estou falando de pastor no superlativo. Eu não estou falando de quem carrega uma gravata no tórax e acha que diz pastor. Não estou falando de quem usa a palavra apenas como, a Bíblia apenas como pretexto. Eu não estou falando de quem mercadeja a palavra, dos pastores fiéis. É um ministério, na perspectiva econômica, totalmente instável. Vou repetir, instável. Você vive sem garantias financeiras do amanhã. Eu não estou narrando isso aqui para vocês olharem para mim com um bichinho, tadinho. É só para dizer que nós também, pastores, precisamos de muita paciência. Paciência porque muitas vezes iremos ser porta-voz de Deus para uma ovelha e simplesmente ela vai dizer: é a tua opinião. Vejam, nós nos colocamos como porta-voz de Deus para a ovelha, a gente lê a Bíblia para ela naquele gabinete pastoral, no aconselhamento, a gente explica a Bíblia para ela sobre aquele assunto, a gente aplica a Bíblia e diz como deve praticar, e quando você termina diz: mas essa aí é a sua opinião. Entende agora? Paciência, meu irmão. Mas uma paciência celestial e
escatológica. Porque tem que ter paciência para saber que posso ser amado hoje, e da noite para o dia, do domingo para a segunda, alguém pode acordar me odiando, pelo simples fato de que eu o exortei, pelo simples fato de que eu o corrigi. Entende agora? Mas eu não vou ficar aqui descrevendo a vida pastoral, porque essa paciência também é para você. Estamos vivendo num mundo louco. Admirável mundo novo. As coisas estão invertidas, de cabeça para baixo. Ser um cristão fiel ao Senhor hoje está um desafio. Porque é proibido você dizer que menino nasce menino e menina nasce menina. Se você disser ao contrário, você é o quê? Homofóbico. Se você contrariar Simone de Beauvoir, prega o evangelho, pastor, não fale sobre essas coisas não. Eu falo, isso é cosmovisão. Isso tem nada a ver com política partidária, isso é cosmovisão. O cristianismo é uma cosmovisão. E existem outras cosmovisões que batem de frente com ele. Luta, meu irmão. Tem professor de universidade aí sendo ameaçado a ser expulso porque ele tem a posição cristã dele. Estão querendo raptar os nossos filhos e dizer que é o Estado que tem o direito de dizer quem eles são. Não! Quem tem o direito de dizer quem eles são é o Deus que os trouxe à existência. Dias difíceis. Paciência, mas é uma paciência celestial e escatológica. Mas aí tem 3 exemplos que é a proposta de hoje. 3 exemplos que Tiago nos dá. 3 referências de alguém que tem que ter paciência ao exercer aquelas profissões ou aqueles ministérios. O primeiro, olha o agricultor. Quem aqui trabalha com agricultura? Em áreas, dimensões diversas. Muita gente, não é? Tem gente que trabalha na parte administrativa, outros trabalham lá no campo mesmo, né? O Maxwell já levantou a mão ali. É isso mesmo, guerreirão. É porque a palavra agricultura hoje, às vezes, ela está até pejorativizada, não é? Mas aquele agricultor mesmo, a agricultura familiar mesmo, pensando neles aqui, você tem que ter paciência, não tem não, gente? Porque você tem que pegar a semente certa, o campo certo, as condições certas, a hora certa, plantar e esperar o tempo certo para colher. O que o agricultor tem que ter aí, gente? Enio, paciência. Então, Tiago está dizendo, é apenas uma referência pequena, ínfima. Entende? Trabalhe enquanto espera. Justamente. Veja o agricultor. A paciência dele não significa ociosidade. Ele está regando ali enquanto chega, não é? Só que tem uma coisa aí. Muito especialmente naqueles tempos, o agricultor dependia das primeiras chuvas, em outubro, lá em Israel. As primeiras chuvas para plantar. E dependia também das últimas chuvas para colher, mês de março, mês seguinte. Coisa interessante, não é? Primeira e segunda chuvas, lá em Israel. Israel que continua sendo hoje top, quando o assunto é desenvolvimento agrícola. Não é por acaso não é? Israel é amado e odiado, mas está aí. Desse tamanhozinho e é top em tudo que faz. Ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, toda a glória. A paciência do agricultor é muito mais do que isso que temos que ter. Só que nós estamos numa geração hoje do controle remoto, gente. Queridos, nós estamos sendo moldados pela vida digital e não estamos percebendo. Nós não temos mais paciência hoje de ouvir um áudio de 1 minuto de um irmão que mandou para a gente, é sério. Aí você já coloca no modo 2, meu irmão, e ainda é com
Estamos no mundo, querido, o mundo digital está nos moldando e nós não estamos percebendo. Por isso, uma geração ansiosa. Tem um livro com esse título, Geração Ansiosa. Eu fui presenteado pelo Carlos também com um livro nessa área muito bom, aliás, com 2. Carlos Silva. Geração Dopamina. Por isso, as patologias emocionais, por isso que as crianças não têm concentração, e aí estamos dizendo que tudo é isso, tudo é aquilo, muitas vezes é não. O menino passa 12 horas com os olhos fitos no celular, aí ele perde capacidade de concentração, aí leva para o psicólogo aqui, com todo respeito a eles, aos psicanalistas, aos psiquiatras, e muitas vezes alguns de forma tão superficial dizem, é porque ele tem, aí já estigmatiza, na verdade o menino não tem nem isso não, o menino está com falta de controle, ele já pode até ter agora, mas foi produzido. Adultos com impaciência, adultos sem capacidade. Quem aqui já disse, pastor, eu tinha uma dificuldade de memorizar, levante a mão. Meus irmãos, não podemos também ser superficial nas respostas. Mas em alguns casos, o problema é que como eu vou memorizar se eu não leio, se eu não repito, se eu não gasto tempo? Como é que eu vou ganhar força muscular se eu não for para a academia, Kel? Eu estou 50 a mais, estou novão ainda, mas é 50 a mais. É 5.0, o motorzão tá não, já. Ela falou com dificuldade, mas tudo bem. Ela disse assim, eu tenho que ir para a academia. Foi, Guerrão, eu vou chegar em casa, vou conversar com ela. Diz aí, meu filho, me ajude. Estou novo, mas eu preciso ganhar massa muscular, gente, para o meu bem, para que eu tenha essa fase boa também, para que eu tenha mais longevidade até no ministério. Mas como é que eu vou ganhar massa muscular se eu não vou para a academia? Ou se eu não uso outros expedientes, outras técnicas, a calistenia, não é? Que você usa o próprio peso do corpo para ganhar massa muscular. Eu já fui professor de taekwondo, gente. Professor de artes marciais. Aí você quer memorizar o que você não lê. Pastor, mas eu leu quantas vezes? Eu mal li uma vez. Não vai memorizar nunca, gente. Entende agora? Estamos sendo moldados pela vida digital. E aí, jovens... Vai ter um acampamento para os jovens agora, os dias 3 e 4, sexta e sábado. Sabe qual é o tema? A fé numa era digital. Você que é pai, envie o teu filho que é jovem, ou você que é jovem, vá, isso é investimento na tua vida. Pastor Marcos é muito bom nessa área. Sexta e sábado, no domingo você vai estar aqui, culto da ressurreição. Você não precisa, se não quiser dormir lá, não precisa dormir lá. Você pode fazer, agora tem que fazer a inscrição, não é? Porque tem que pagar alguma coisa, não tem lucro aí, tem que pagar. Procura o Juan, procura nosso MP, vai ser uma benção. Eu fui informado que, por enquanto, só temos ainda 30 jovens. Vamos lá, jovens. Qual é a dificuldade que você está tendo aí? Nos procure. Nos procure. Nós vamos preservar você. Se for verdadeiro, a gente vai encontrar um jeito para você ir, agora que seja verdadeiro, não é? Porque na hora de comer uma pizza ou um hambúrguer bom mesmo, e os jovens hoje estão exigentes, amigão. Quando eu falo que eu vou para alguns lugares assim, eles olham para mim assim, para onde? Vixe! E eu contente da vida, achando que estou indo para uma hamburgueria legal, eles olham assim, para onde você vai para ali? O senhor não sabe o que é coisa boa. Eu digo, rapaz, eu sei, agora meu bolso também sabe. Queridos, estamos sendo moldados pelo mundo digital. Geração ansiosa, inquieta. Daí múltiplas patologias, daí dopamina, daí remédio, daí tudo mais. Tem meninos que vão dormir 1, 2 horas da madrugada.
Seu filho ou sua filha está debaixo do seu teto ainda. Enquanto ele estiver debaixo do seu teto, quem paga a internet é você, quem paga a energia é você. Tome o celular dele. Enquanto ele estiver debaixo do seu teto, você é o líder da casa, meu irmão. Eu não estou me referindo a jovens que ultrapassou a casa de 18, não, é ele e o Senhor agora. Mas de menor, debaixo do seu teto, é você que paga a energia. Agora está pagando, bota a sua internet móvel aí, amigão. Leiam esse livro, Limites. Muito bom, Limites. Limites. Menino, a gente não liga a televisão com o controle remoto aqui, já fica logo. É ou não é? Vai, não gasta. Eita, televisão lenta. Bora, pastor, fala logo, eu estou apressado. Eu sofro efeitos disso, sabia? Como pastor? Que isso, pastor? No divã do pastor agora. Tem dia que eu me encontro hiper ansioso, Guilherme. Porque aqui eu me encontro, eu uso também a rede social como laboratório. Gente, a rede social não é do diabo. É o mau uso dela que a gente transforma, por favor, sem extremo. Aqui eu digo, eu uso o laboratório também, o YouTube de igrejas. Eu entro lá, vejo o Instagram, site, o que é que eles estão fazendo lá de legal. Eu uso como laboratório para mim. Mas às vezes eu estou daqui a pouco eu estou ansioso, pico de ansiedade. Eu para. Por isso que você às vezes manda o WhatsApp para mim e tem que mandar para a Jade. Porque tem dia que eu não quero ver o WhatsApp na minha frente. Quem aqui já agiu assim? Tem dia que eu não quero ver o aplicativo, não é a sua mensagem não, por favor. Não é assim? Tem dia que eu não quero ver o WhatsApp na minha frente. Eu costumo de manhãzinha ligar a televisão e assistir a IPP. Hoje eu não tive hoje barulho demais no meu ouvido. Eu até estranhei. Não, eu desliguei. Eu parei. Eu estava como que irritado com o barulho, gente. Olha só que coisa. Eu até estranhei. Eu sentei no sofá, já me arrumando, e já comendo aquele. Quem adivinha o que eu comi hoje? Cuscuz com ovo. Sério, gente, eu comi hoje cuscuz com ovo. Ô, coisa deliciosa. Eu digo para a Jade e para o pessoal que eu sou farto de ser alimentado, meu irmão. Tem dia que eu quero farofa com ovo. Não se preocupe, eu também gosto de uma picanha. Mas tem dia que eu gosto de uma farofinha com ovo. Aí vamos nos tornando impacientes, meu irmão. E aí, meu amigo, as provações do Senhor é motivo de murmuração. Não sabemos mais lidar com o não do outro. Que tempo difícil. Aí o Senhor diz, olhe para o agricultor e aprendam com ele. Mas tem outro personagem. Quem é? Eu vou colocar na ordem não. Jó. Quem gostaria aqui de passar por aquela aprovação de Jó? Levante a mão. Eu não vou levantar, não. Posso até passar. Naquele nível. Mas você gostaria? Mas Deus errou? Ele não erra, meu irmão. Ele não erra, guerreiras. Mas ele é tomado como um exemplo de paciência. Agora, Jó, calma que Jó não deixou de pleitear com Deus, não, viu? Ele sentiu dores. Chegou um momento que ele disse, para que eu nasci? Ele pisou ali, ó, tinha aquela linha ali, ó, divisória, entre a teologia da lamentação e a murmuração. Ele pisou ali ainda, ó. Mas Deus não deixou ele ultrapassar a fronteira. Ele só foi até a teologia da lamentação. Mas quando chega o capítulo 38, Deus diz, pronto, agora é minha vez. Cinja o teu lombo. Eu vou te perguntar e você vai me responder. E a primeira pergunta já faz Jó fazer isso aqui, ó. Onde você estava quando eu coloquei os alicerces do universo? Louvado seja o Senhor. Gente, quando eu falo isso, eu fico arrepiadíssimo. Onde você estava quando eu coloquei os alicerces do universo? Aí Jó vai assim, ó. O Jó que estava meio... Agora começa... Quem deu força ao crocodilo? Quem disse ao mar só até aqui? Quem? Aí Jó responde, foi o Senhor.
Lá eu não estava. Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Louvado seja o teu Deus. Esse é o teu Deus. Paciência. Paciência até esperar as bênçãos dele. Paciência. Eu sei que existem necessidades legítimas, que às vezes é uma batalha com o paciência, mas espera. Que a bênção do Senhor na hora certa, ela é dobrada. A bênção do Senhor na hora certa não gera dores. A dor é do processo. Mas a dor é só meio. Espera. Espera. Mas espere trabalhando, espere orando, espere intercedendo. Paciência de Jó. Alguém já orou querendo a paciência de Jó aqui? Sério? Senhor, me dê a paciência de Jó. Já? Quem orou? Júnior. Corajosos. Continue pedindo. Agora, a pedagogia de Deus para dar paciência é diferente da nossa, guerreiro. Quando você pede, e peça mesmo, me dê a paciência de Jó, aceite o processo dele. Qual é o processo? Aqui acolá ele manda um ventozinho contrário e faz as estruturas do teto da tua casa. Aí ele diz, paciência que eu estou no controle. Aqui acolá ele faz com que as ondas bravias do mar façam o seu barquinho. Mas aí ele diz, calma, paciência que eu estou no domínio, eu sou o timoneiro perfeito, eu sou o comandante perfeito. É na prática que ele dá paciência. Paciência. Paciência, garotos, as vossas princesas virão. Paciência, meninos, eu tenho orado por vocês. Espere as vossas mulheres crentes. Agora, por favor, abaixa a régua. Que é isso, meu amigo? Até os meninos estão colocando uma régua lá em cima. Baixa a régua também, gente. É régua lá em cima também. Use a régua da palavra, mas tem uma réguazinha aí estética que é alta demais. Eu estou sendo chamado do pastor casamenteiro, e sou mesmo, mas no Senhor e para a glória do Senhor. Mas baixa a régua aí, meninos, carinhosamente. Eu estou chamando meninos aqui de 40 anos, de 25. Agora uma palavrazinha aqui para as meninas. Baixa a régua também. Que é isso, rapaz? Só um pouquinho. Não baixa a régua da moral, não baixa a régua da ética, não baixa a régua do compromisso com Deus. Mas a régua estética baixa um pouquinho. Nada que um trato no cabra não deu uma melhorada. Talvez você seja a pessoa que vai dizer isso. Talvez seja você que vai dizer que tal um corte de cabelo assim. Que tal? O Joel chegou hoje todo diferenciado, meu amigo. Acho que foi diva que deu dica. Talvez você seja a resposta para o garoto melhorar. O cabelo é bonito, mas, sabe? E eu vou contar uma de hoje, eu não tenho problema não. Com o tempo eu vou me tornando, nesse sentido, paizão da igreja, não é? Você não precisa ser igual, não. O que eu vou dizer, não precisa ser igual. Cada um tem a sua beleza, as suas peculiaridades como esposa. Mas é Jade que separa minha camisa, separa meu cinto e separa minha calça. Por favor, não sou eu que exijo dela, não. Ela faz isso voluntariamente. Aí ela botou o cinto hoje. Aí eu pergunto, eu pergunto mesmo, não tem problema não, gente. É o sapato marrom ou é o sapato preto? Porque às vezes eu boto o preto e não é o marrom. Aí eu não quero trocar. Falta de paciência. Aí o cinto é o marrom. Aí eu botei o cinto de dupla face, entende? Aí eu botei todo o contrário, ó, gente. Aí eu vim para cá, Carlos. Mulher, eu vou dizer, meninas, as mulheres são demais. E eu sinto trocada, guerreiro. Aí ela, conversando com uma outra ovelha, olhou para mim e disse, uma outra ovelha que também tem um olhar penetrante. Meu filho, eu te falei, eu sinto. Aí eu falei, o que foi? Não está normal, não? Eu digo, tá não, por favor. O que foi que eu fiz? Seja obediente às nossas esposas, né, guerreirão? Fui ao banheiro e o Cabral dando risada, o diácono. E eu troquei o cinto. Ela tem melhorado a minha estética. Não é? Eu sei que eu já sou bonito em mim mesmo. Né? Então, por favor, baixa a régua.
Tudo isso para dizer, gente, eu estou aqui vacalhando, não. Paciência, paciência, paciência. Agora a paciência celestial e a paciência escatológica. Calma. O Senhor jamais te deixará, o Senhor jamais te abandonará. O Senhor conhece as suas necessidades legítimas. Ele sabe quando você se levanta, quando você chora, quando você acorda desanimado. Ele sabe quando você come sem prazer. Ele sabe quando eu estou desanimado. Ei, para você não se achar leproso. Ontem eu entrei no carro para visitar umas ovelhas. Quando eu botei a mão na direção, bateu aquele desânimo. Eita, logo o Senhor, sim. Eu sou feito de carne, osso, choro, me zango, fico com raiva. Pés de barro. Isso, o Senhor, eu sou. A diferença é que Ele não deixa por muito tempo, não. Ele cuida da gente, Carlos. Eu botei a mão na direção. Sabe aquele momento de crise existencial? Aí eu baixei a cabeça e falou, não, Senhor. Não me deixa ser tomado pelo desânimo. Aí eu falei com ele. Aí daqui a pouco começa aquela ação perfeita no coração. Lembra do solilóquio? Aí eu começo a chamar minha alma para uma conversa. Calma, minha alma. Você pertence a Ele, está a serviço dEle. Calma, calma. Ele cuida de você com perfeição. Aí eu já fui, já vibrando, já cheguei lá vibrando com as meninas lá, com as ovelhas, e voltamos vibrando. Louvado seja o Senhor. Você não se achar também leproso. Eita, será que é porque eu sou... Não é, Nanda? Já que eu estou brincando mesmo, para encerrar o momento de brincadeira, só para ilustrar, sabe qual foi a outra ovelha que disse? É isso mesmo, troca esse cinto. Sabe quem foi? Quem? Fernanda. Olha para isso, Elcio. Ela incentivou já, de troque mesmo o cinto. Claro, foi de forma carinhosa, viu, gente? Como é que anda a tua paciência? Tudo que eu expressei aqui é cuidado, é amor, gente, é intimidade. Só faz isso com quem é íntimo. Uma intimidade agradável. Mas tem um último personagem aí, além de Jó. Tem quem, gente? Os profetas. Atos 7,52, abre a Bíblia. Ele chama você para olhar para o agricultor. Ele chama você para olhar para quem mais? Jó. E ele chama olhar para os profetas. Por que Tiago chama você a olhar para os profetas? Porque se você estiver reclamando pelo momento ruim que está vivendo, ele está dizendo, olhe para os profetas. Está ruim o momento? Olhe para os profetas. Atos capítulo 7, versículo 52. O que é que diz o texto? Atos capítulo 7, versículo 52, se eu não estiver equivocado, gente. Se eu estiver, meus pés são de barro. Isso, toda a igreja. Os pais de vocês não perseguiram. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Nanda, querida. Sandrinha. Estevão está falando aí com quem? Dali. Essa mensagem, Cadu, Carlos, essa mensagem está sendo dirigida a quem, guerreirão? A um povo ímpio? A um povo que não servia a Deus? Essa mensagem está sendo dirigida ao povo que se chamava pelo nome do Senhor. Ele está dizendo que o próprio povo que se chamava pelo nome do Senhor, fazia o que com os profetas? Porta-voz de Deus. Carlos, é pesado, não é? Sempre que eu leio isso, eu fico pensando, gente, já não basta um mundo pesado. Às vezes é o próprio povo de Deus com teimosia que tentam calar os profetas de Deus, os pastores profetas. Mateus capítulo 5, os versículos 11 e 12. Vamos lá. Já estamos caminhando para o encerramento, gente. Paciência do agricultor, paciência de Jó e a paciência dos profetas. Por que ele apresenta o profeta? Olha que batalha, vejam. Vamos ler juntos aí. Todos juntos, leiamos.
Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Prossigamos. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim, Guilherme, querido. Mas o que me impressiona é que o sujeito dessa perseguição, membros do povo de Deus. Membros do povo de Deus, que não aceitaram a correção, não aceitaram, Deus ouviu o profeta dizer, vocês estão errados, volte para a trilha, não aceitaram. Jeremias foi colocado aonde, gente? Foi daí que surgiu o ministério de capelania Ebed-Meleque, o significado de servo do rei. Jeremias foi colocado na cisterna pelos seus próprios colegas profetas. Jeremias foi jogado na cisterna pelos seus próprios colegas profetas, porque Jeremias compareceu diante do rei e dos seus colegas e foi porta-voz de Deus. Jeremias os confrontou, Daiane. Colocaram ele na cisterna, meu irmão, sem água, só lama. Deixaram alguns dias sem comer. Aí Ebed-Meleque, um personagem por nome de Ebed-Meleque mesmo, que o significado é servo do rei, que servia a Deus, conhecia a Deus, procurou o rei e diz, ó rei, se deixá-lo assim, se continuar assim, ele vai morrer. Não faça isso. Ainda bem que o rei foi sensato por um minutinho. Vai lá então, tira-o da cisterna. Ele pegou panos, pedaço de panos, queridos, fez uma corda, lançou e tirou Jeremias de lá. Daí, ministério de capelania, Ebed-Meleque. É o ministério que corre atrás daqueles que estão nas cisternas existenciais. Quantas pessoas estão nas suas cisternas existenciais? Fundo do poço, se enxergando sem saída. É ou não é assim, gente? E a igreja precisa ser Ebed-Meleque. Rickson, cadê você, Rickson? Ebed-Meleque, guerreiro. Ebed-Meleque. Aí ele fez assim, ó. É trabalhador esse cara, viu? Ebed-Meleque. Às vezes, essas pessoas vão ser encontradas aqui. Ovelhinhas do Senhor. Se deparam com alguns problemas. Vão se achar como que no fundo do poço. Precisamos estar sensíveis, Rickson. O nosso olhar fala, Daiane. O nosso olhar fala, Robson. O nosso olhar fala, Paloma. Luísa, nosso olhar fala. Por isso, olhe para o outro, Tassiana. Olhe para Yasmin. O olhar fala. Né, Angélica? O olhar de Eli falou tremendamente agora. O olhar fala. O que foi, pastor? Calma. O olhar fala. Não é, Israel? Deixa eu olhar para o olhar os olhos aqui de Acácio. Ixi, o pastor agora é psicanálise, não, acima de tudo, porta-voz do Senhor. Olhar para Raquel. Edilde, o olhar fala. Verinha toda bonitona com os óculos escuros aí, o olhar fala. O olhar fala. O olhar fala. Erasmo, o olhar fala, guerreirão. Meninas, o olhar fala. O olhar fala, Larissa. O olhar fala, Érica. O olhar fala, o olhar fala. Aprenda a olhar para o outro, olhar nos olhos. Aprenda. Se for preciso, seja um Ebed-Meleque para o outro. Arrume aí algumas... Seja a resposta de Deus para o outro, né? Assim, Tobias? Bom vê-los aqui. Todos nós nos alegramos, viu? Não é, Fran? Deixa eu ver o seu olhar, Fran. Patrícia. Olhe para os profetas. Quer saber o que é suportar com paciência a batalha? Olhe para os profetas. Esses dias, eu vi num grupo de pastores aí nacional do Brasil, são muitos. Um pastor falando assim, claro, gente, há casos e casos, por favor, há casos e casos. Eu não quero entrar nessa discussão aqui agora, não.
Raramente eu falo lá no grupo, porque às vezes eu vejo algumas colocações que não dá. Tem ovelhas para cuidar, uma igreja para cuidar, e não se espera algumas coisas. Mas eu vi lá um pastor colocando assim: eu estou tendo de fazer... Primeiro eu fazia a ressalva. Né, gente? Louvado seja o Senhor por aqueles que trabalham pelo aplicativo Uber. Quem mais? 99. É digno. Tem gente que ganha bem nessa área. iFood. Eu só oro pelos motoqueiros, guerreirão, que vão fazer entrega, guerreirão. Quando eu passo, eles passam por mim, o Senhor proteja. Tudo isso é para ganhar um pouquinho mais. Livro dos acidentes. Dito isso, beleza? Se você trabalha assim, parabéns, digno. Agora eu vou narrar o que eu vou narrar. Um pastor desse... Eu estou tendo que fazer Uber porque o meu sustento não está dando. Foi assim, como que rasgando o coração. Aí nessas horas eu tenho que sair, guerreirão. Ficar casa e casa, né? Eu já não falo nada nessas horas que eu não falo mais mesmo, aí eu sento. Lá na minha biblioteca, no meu escritório, aí eu fico lá. Neemias fez. A batalha é pesada. É um privilégio pastorear esta igreja. É um privilégio. Mas é um desafio. Paciência dos profetas. Seja paciente. Seja paciente. Seja em virtude do macro plano de Deus, no qual você está inserido, seja em virtude do microplano de Deus. É aquele detalhe do plano de Deus para você, cara. Calma, virá. O nosso Deus se importa também com os nossos sentimentos, Ele se importa também com o nosso estômago, Ele se importa com o nosso psique, Ele se importa também com o nosso carro, Ele se importa também com a nossa casa, Ele se importa sim com o tênis que eu desejo comprar, Ele se importa, mas é muito mais do que isso, mas Ele se importa, calma. Ele se importa com o teu marido, ele virá, se assim o Senhor Deus quiser, ele virá. Ele se importa. Quando eu falo lá que ele virá, ela já tem marido, viu, gente? Ele virá. Eu falo que ele virá para Cristo. Então, que o Senhor nos abençoe, gente. Que essa paciência celestial escatológica nos domine. Tenhamos como referências, ainda que limitadas, o agricultor, Jó, os profetas. E é certo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Fica firme, trabalhe, cabeça erguida, seja um investidor, um empreendedor, faça o melhor como profissional, use o que tem de bom aí, de ferramenta. Mas não se esqueça, quem determina se você vai para tal e tal cidade é Deus, quem determina se você vai ficar em tal cidade é Deus, quem determina se você vai ter lucro é Deus, se você não vai ter lucro é Deus. Não se esqueça, o agricultor ele depende das primeiras chuvas em outubro e das segundas chuvas em março, lá para a turma de Israel naqueles tempos. É Deus, Deus é com você. Ei, o seu Deus reina, o seu Deus reina. Mulheres da primeira igreja, o Deus de vocês reina. Esperem, e nós vamos celebrar juntos. Homens da primeira igreja, o Deus de vocês reinam. Esperem, e nós iremos celebrar juntos, para a glória do Senhor. Assim rogamos e assim imploramos, no nome de Jesus Cristo, e toda a igreja diz, amém. Qual será o nosso próximo encontro? Às 18 horas. Qual o capítulo que iremos pregar novamente? Neemias 1. Tá bom? Qual o início, o horário? Às 18 horas. Fiquemos de pé e vamos orar. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, obrigado por esta amada igreja.
ela não tem tapado os seus ouvidos para te ouvir. Que bom, Senhor. Preserve esta igreja assim. Graças te damos porque ela tem usufruído de um crescimento qualitativo e também quantitativo. Nós temos pessoas novas aqui, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, recém-chegados na igreja, que sejam amados por nós, cuidados, protegidos no Senhor e para a glória do Senhor. Ajuda-nos a ter mais e mais essa paciência celestial e escatológica, tendo como referência o agricultor, Jó e os profetas. Com a certeza de que o Senhor estará sempre conosco, como esteve com os teus servos na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, como esteve com Daniel na cova dos leões, o Senhor está conosco e estará sempre. É no nome dele, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Um bom almoço para vocês, até às 18 horas, querendo o triuno e majestoso Deus. Manda.